Seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Com Relação ao Direito. Eu sou Evelyn Guerra e aqui a gente fala sobre relações interpessoais do nosso cotidiano. Sejam relações amorosas, dentro da família, no mercado de trabalho, mas aquela parte que não está na CLT e não está no Código Civil. O tema hoje é o luto. E ao meu lado eu tenho Vânia Elme, que tem um currículo extenso. Ela é psicóloga formada em 1996 pela Universidade Brás Cubas, em Mogi das Cruzes, São Paulo. Profissional, coach e analista comportamental pela Escola Paulista de Coach e especialista em PNL e hipnose conversacional pela mesma escola, especialista em crenças pelo Instituto Magno Novari e idealizadora do projeto 5 em Donas, que tem como objetivo servir de apoio à mulher de 50 anos ou mais e ajudá-la a ser feliz nessa nova jornada da vida. Perfeito. Muito obrigada por estar aqui hoje, Vânia. Eu que agradeço o convite. Então vamos lá. O luto, ele é um assunto pesado, né? Que a gente vai tentar trazer ele com mais leveza. Tentaremos. E eu, como advogada de herança e inventário, então eu atendo aquele cliente que ele chega no meu escritório com uma carga que ele me diz assim: doutora, estou passando pelo pior momento da minha vida. Como que a pessoa que está passando por um luto, né, de um parente, de um familiar, muitas vezes próximo, pode lidar com esse luto? Bom, primeiro, especificar o que é luto, né? Luto é um sentimento de perda, né? Não necessariamente tem a ver com morte, né? Eu só sofro pela morte se essa pessoa foi querida. Até eu costumo brincar. Se foi uma pessoa que me causou um dano, que me incomodava, ela vira um alívio, né? Então, luto vem de uma dor por perder, né? E não necessariamente precisa perder de um ente querido que morreu. Pode ser perder um emprego, um fim de um relacionamento, qualquer sentimento de perda, a gente vai estar vivenciando esse sentimento de luto, que é a dor pela perda. Então, assim, não existe uma regra de como vai lidar, né? O luto, ele é muito único, né? Cada pessoa vivencia de um jeito. A mesma pessoa vai vivenciar cada luto da sua vida de uma forma, né? Porque tem várias variáveis que vai estar interferindo na forma como eu vou vivenciar o luto. Então, se é uma pessoa próxima a mim, né? Um filho, um marido, a mãe, com certeza é uma relação muito mais forte, né? E que vai trazer muito mais dor. E se tratando de pessoas que é do meu convívio, que eu acho que, de certa forma, é algum dos casos dos seus clientes, vai interferir não só na perda da pessoa querida, do carinho, mas muda a minha rotina. Então, eu tenho uma parte extra do luto, que é que eu vou ter que viver toda uma mudança na minha rotina, na minha vida. Eu tenho que me adaptar a uma mudança por conta dessa perda, né? Então, no caso de perda de um marido, então você tem que assumir todas as coisas da casa, você tem coisas que é dividida entre o casal, você tem que passar a assumir, você tem filhos pequenos, você tem que assumir a educação toda dele. Então, tem uma carga extra além da carga da perda da pessoa, né? Se é uma pessoa um pouco mais distante, uma pessoa que eu não tenho um vínculo muito forte, talvez seja mais fácil de lidar, né? É aquele parente que eu só falava no dia do aniversário dele. Então, eu só vou sentir essa perda, provavelmente, no dia do aniversário dele. Puxa, hoje eu não posso estar ligando, né? Aí, existem também outras questões que é o meu estado emocional daquele momento. Então, se eu estou vivenciando uma fase que está difícil, eu estou numa fase estressante, eu estou passando por algum problema de saúde, lógico que qualquer outro assunto difícil vai ser muito mais difícil de eu lidar, né? Então, se eu estou numa fase mais produtiva, estou mais equilibrada, estou mais assim, eu vou saber lidar um pouco melhor. Então, não existe uma regra, né? E não existe um tempo, que é uma das coisas, né, que talvez até está na sua lista de perguntas. Quanto tempo? É que mais as pessoas perguntam. E não tem uma média específica, né? Cada pessoa vivencia de um jeito por um tempo, né? Existe em alguns casos que é onde a gente começa a falar, opa, agora virou um problema. Agora precisa procurar, né, ajuda. Então, quando, como, né? Em geral, assim, passou-se de um ano, talvez eu tenha que estar pensando se eu não preciso estar procurando ajuda, em que situação. Eu não estou conseguindo retomar a minha vida, tá atrapalhando o meu trabalho, está atrapalhando os meus relacionamentos, eu não consigo mais viver a minha vida. Então, ali eu tenho que estar pensando em pedir ajuda ou pedir ajuda para alguém que está do meu lado sofrendo, porque às vezes a pessoa que está em sofrimento ela não consegue perceber que ela precisa de ajuda,
né? Então, mas assim, tratando da pergunta específica sua, como um profissional de advocacia que trabalha com essa parte burocrática da parte da perda, que é o que eu falei, né? Além de eu lidar com a perda da pessoa querida, eu tenho que lidar com toda a demanda que existe nessa perda. Então, vem essa parte burocrática, né? Que aí tem questão da grana, a gente sabe que não é uma coisa tão fácil. Às vezes tem questões pessoais, familiares, nessa, né? Que existe uma briga pelos bens, enfim, tem muitas coisas acontecendo, além da perda em si da pessoa. Então, às vezes, quando ela fala, é a pior fase, né, da minha vida, não necessariamente ela está dizendo que é pela perda específica dessa pessoa, mas de tudo que essa perda gerou na vida dela, né? Então, tem muita coisa envolvida. Mas a melhor coisa é acolher, é ouvir, né? Então, em alguns casos, a pessoa não tem um acolhimento na própria família. Ela não tem como falar para a pessoa que está pesada, está difícil, que ela não está tendo apoio, ou que as pessoas, né, estão cobrando, não sei o quê, porque as pessoas que convivem são essas pessoas. Então, às vezes, num espaço com um profissional, que ela percebe um espaço, um acolhimento para falar, é onde ela provavelmente vai se desabafar, que ela vai se permitir ali naquele momento falar, né? Então, aí você fala, nossa, mas eu não sou psicóloga, né? Mas eu falo que todo mundo que trabalha com gente precisa, né, se dar esse cuidado de pensar no outro, em ouvir, em estudar um pouco sobre o comportamento humano. Então, a empatia nesse momento, ouvir, eu acho que é a única forma, assim, ou a melhor forma de ajudar naquele momento, principalmente no seu caso, atendendo um cliente. Sim, e esses dias eu até estava me perguntando, né, por que que eu escolhi essa área do direito? Por que que eu sou advogada de inventário e herança? E aí eu acho assim que chega um momento na nossa vida que a gente percebe que usar o que a gente tem dentro da gente vai servir também para o profissional. Então, dentro do direito, eu sempre me vi com uma postura mais empática, né? Então, mais ali do diálogo, da negociação e da conversa. Eu, por exemplo, jamais faria um júri. Não é o meu perfil. Então, o meu perfil realmente eu percebi que seria mais atendendo pessoas que estão em algum momento de vulnerabilidade, né? E daí também tem a questão que traz dentro do mercado, né, do direito, que o inventário ele precisa de um profissional mais habilitado no direito tributário, por exemplo, que é uma área ali que já fica mais vaga, né, dentro do direito de família, que está inserido. Mas você me falou uma coisa que me chamou muita atenção também, que é sobre a carga extra que algumas pessoas podem ter. E assim, Vânia, a gente sabe que a ordem natural da vida, das coisas, dentro da natureza mesmo, é que a pessoa, ela nasça, envelheça e parta, né? E quando a gente tem esse processo invertido, então a mãe que perde o filho muito cedo, né? Essa inversão, me parece, nos meus atendimentos, eu percebo que a carga é muito maior. Então, o que a gente pode falar sobre esse luto materno? Bom, outra questão do luto, que eu vejo assim, o luto é uma dor porque ela vai trabalhar com uma outra questão que a gente não gosta de lidar, que é impotência, né? Porque a gente fala assim, a morte é a única certeza que a gente tem na vida, né? Tem gente que não gosta nem de aceitar, que ela fala, se eu morrer, como se isso fosse uma opção. Não existe essa opção. Que assim, existe o órfão quando a mãe morre ou o pai morre. E existe o viúvo quando a esposa morre. E existe a viúva quando o esposo morre. E o que se torna uma mulher quando o filho dela morre, quando a mãe morre, ou o filho da mãe morre? Não tem um nome. Ela não muda de status social. Né? Se você chegar e falar, eu sou órfã, eu já entendi. Seu pai e sua mãe morreu. Aí eu vou falar para você, eu sou mãe, mas você não sabe se eu sou mãe de filho vivo ou de um filho morto. Né? Então, assim, isso, até essa questão pequena, que vai dizer assim, não existe uma nomenclatura, mostra assim, a questão, o quanto é difícil. Essa mulher não deixa de ser mãe. Ela não muda para um outro papel social, né? Então, isso torna muito mais difícil, né? Então, para a mãe, além dessa questão social, né, a ordem natural da vida, tem essa questão de que ela não muda, né? Eu lembro da minha avó, ela perdeu 2 filhos, né, jovens, e ela sempre falava que era uma dor que não passava, e que também ela nunca deixou de se preocupar com esse filho, né? Então, a gente fala, quando é filho pequeno, a gente está preocupado, você vai cair, você vai ficar doente, não sei o quê. Eu estou com os filhos mais velhos, que rumo vai tomar a vida, né? Você vai fazer, né? O que vai acontecer? Aí, teoricamente, se o filho já não está mais vivo, eu deveria sossegar,
tá tranquilo, né? Cada um vai acreditar na sua crença, tá com Deus, tá né, no outro universo, enfim, né? Teoria, eu deveria descansar, não me preocupar. Mas ela falava que não. Ela ficava constantemente pensando, como será que ele está? Será que ele está sofrendo? Será que ele não está? Por quê? A mãe não desligou. Então, é realmente mais difícil, né? A mãe, né? O pai, porque também não existe um ex-pai, né? Também, né? A gente está falando da mãe. Então, realmente é muito mais doloroso para uma mãe perder. Fora que, às vezes, né? Você é mãe, você sabe. Mãe sempre é culpada, né? Os outros dizem e a gente aceita e a gente muito mais. Então, elas já começam a entrar assim. A mãe não tem que cuidar? A mãe não tem que proteger? Muitas vezes ela vai entrar numa paranoia de que eu não cuidei. É minha culpa. Pode ter sido lá do outro lado do mundo, pode ter acontecido um acidente, pode ter qualquer coisa que eu não teria nenhuma capacidade de ter mudado. Mas eu falhei como mãe. Eu não protegi. Então, ela ainda vai vivenciar muitas vezes esse sentimento de culpa. Então, assim, tem muitas nuances nessa questão da perda do filho que dificulta para uma mãe vivenciar e superar um luto. Lógico que tem a questão que eu falei, pessoal, às vezes da própria forma de vida dessa pessoa, né? Como é que fala? A filosofia de vida, então às vezes isso vai ajudar um pouco, mas realmente é muito mais difícil para uma mãe e para um pai lidar com o luto, porque tem todas essas nuances. Uhum. E você falou agora, né, em filosofia de vida, e a gente tem aquela máxima de que a única certeza que a gente sabe é que um dia a gente vai morrer. Mas isso não é verdade, porque a gente não pensa no dia da nossa morte, né? Uhum. Então, existem várias questões que podem estar ligadas ali, que a pessoa fica reflexiva, né? Imagino. Então, pensar na nossa morte seria também pensar se a gente viveu bem a vida, Uhum. né? Então, também traz essa carga. E isso é tão verdadeiro que, não sei em outras culturas, mas que no Brasil não se pensa na morte, porque aqui é muito incomum as pessoas fazerem testamento. Por exemplo, né? Então, com relação ao direito agora, é super incomum as pessoas fazerem testamento no Brasil. A gente tem vários tipos de testamento e um deles, que é super confiável e simples de se fazer, é o testamento por escritura pública, que você vai num cartório, num tabelionato de notas, né? E faz ali, segue uma série de prerrogativas do cartório, mas que você faz o seu testamento e parece coisa de filme, né? Mas aqui no estado de São Paulo, por exemplo, não é uma realidade de filme de tão caro. Então, no estado de São Paulo, por exemplo, é R$ 2.300 um testamento. É mais barato do que o inventário. É mais barato do que o inventário. Às vezes vai ser mais barato do que o funeral, por exemplo. Então, assim, só que a gente não vê as pessoas fazendo. Muitas vezes eu penso que não é só pelo dinheiro, né? É por não pensar, não se planejar no dia da morte. Então, por que a gente não pensa nisso? Por que a gente não planeja? Eu acho que tem, de novo, várias nuances. Uma delas pode ser falta de conhecimento. Eu estou conhecendo agora. Então, agora eu posso pensar na possibilidade de fazer isso para os meus filhos. Então, eu não sei. Não é uma coisa que é muito divulgada. Até porque, culturalmente, não é divulgada na nossa sociedade. Então, existe, né? Eu falo, o emocional mexe com tudo. Mas nem tudo é emocional. Às vezes é só falta de divulgação. Então, que nem você agora, né? Quem está assistindo a gente agora, muitas vão passar a pensar nessa possibilidade. Realmente, pensar na própria morte não é confortável, porque entra naquilo que eu falei, entra que não está no meu controle, né? Até porque a gente tem uma programação no nosso cérebro que é nos manter vivo, né? Ele está sempre buscando forma de se manter vivo, de proteger, porque a vida quer viver, quer manter a vida, quer manter a procriação, quer, né, a perpetuação da vida. Isso não é só do ser humano, de qualquer espécie. A gente vai lutar pela vida, em teoria, em todas as formas, né? Então, pensar na morte, em teoria, não é uma coisa agradável. Aí entra essa questão cultural, aí entra essa reflexão também da minha vida, nossa, eu morrer hoje, né? Eu vivi bem minha vida, né? Aquela ideia de que eu vou ter tempo, né? Sempre vou ter tempo de realizar um sonho, né? Porque se eu não penso na morte, em teoria, minha vida eu tenho a eternidade para realizar meus sonhos, né? E aí, às vezes, eu pensar que está faltando pouco tempo, putz, fiz 52 anos, né? Será que eu já fiz o que eu tinha que fazer? O relógio está correndo, né? Então, começa a vir essa sensação de frustração. Então, se eu não penso, eu não lido com essa dor. Porque a gente está sempre evitando sentir dor. O cérebro está sempre dando um jeitinho de evitar sentir a dor.
né? Então, realmente, essa reflexão pode ser uma das causas. Pode ser a questão cultural, né? Que nem eu falei, tem gente que fala assim, se eu morrer, é quase que como se eu pensar na minha morte, eu estivesse desejando a minha morte, eu estivesse criando condições para a minha morte, de tão surreal é pensar tanta coisa mística que tem sobre isso. Enquanto, na verdade, não. Quanto mais eu pensar nela, né, eu vou viver melhor. Então, se eu sei que eu tenho 53 anos, em teoria, que não é uma verdade, porque muita gente não chega aos 53, mas em teoria, isso poderia ser algo para me fazer me movimentar. Então, deixa eu correr, porque meu relógio está batendo e eu preciso correr para realizar meus sonhos. Mas pode ter gente que fala, nossa, já foram 53, eu não tenho mais tempo. E aí eu entro numa dessas, não estou velha, acabado, meus sonhos acabaram, não tem mais o que viver. E eu começo a deixar de viver estando vivo. Então, tem muitas nuances nessa questão. Uhum. E aí você comentou que às vezes é falta de conhecimento também, né? Das pessoas saberem que pode deixar o bem. E dentro do direito, a gente tem uma figura que é pouquíssimo conhecida, que é o codicilo. Quem é isso? Tem um nome esquisito, né? Mas o codicilo, ele é um documento que ele é super informal. Então, eu não tô falando aqui de testamento, que você tem que ir no cartório e fazer uma série de coisas. Não, o codicilo é um papel que você pode escrever, né, à mão, assinado e datado, deixando ali por escrito algumas disposições de última vontade. Então, o que é isso? Você pode escolher coisas sobre o seu funeral, se você quer ser cremado, e destinar coisas de pequeno valor comercial para alguém. Porque a gente tem, né, algumas pessoas têm bens que têm valor mais sentimental do que comercial, né? Então, é aquela avó que quer deixar um móvel para alguém. Isso pode ser escrito. As pessoas não sabem disso. Então, você pode fazer um papel, escrever ali as suas disposições. Deixar o livro, joias de pequeno valor, né? O que eu quero que faça com as minhas cinzas. Então, você pode ter isso planejado, escrito, né? E as pessoas não sabem disso, né? E daí a gente entra naquela. Não sei se elas querem saber disso, né? Não sei se elas querem pensar quem vai ficar com os bens. Também, essa hora que você foi falando, eu fiquei pensando nisso. Bom, se eu vou decidir que a joia tal eu dou para neta tal e o colar tal eu dou para neto tal, eu estou me comprometendo que alguém pode achar que eu gosto mais da neta A do que da neta B, né? Às então vezes vai girar mais briga do que só tipo deixar assim, eu lá. lavo as minhas mãos, vocês que se matem depois. Então, e eu tenho clientes que é exatamente isso que a gente discute muito no escritório, né? E eu falo, mas você quer deixar tudo programado? Ou assim, eles que se virem, né, depois? Porque a gente, como mãe, assim, a gente tem uma carga mental tão grande, às vezes eu fico pensando, eu tenho que planejar até isso. Porque desde que eu, né, fui mãe, eu comecei a pensar na minha morte. Eu nunca tinha pensado, eu nunca parei pra pensar assim, eu vou morrer. E aí, depois que a gente nasce mãe, né, nasce a culpa materna junto, né? Eu tenho até uma amiga que fala que nasce junto com a placenta, ali a culpa materna. Então, você começa a querer planejar tudo da sua vida. E aí, eu comecei a ter medo da morte. Então, e ainda depois que eu fui trabalhar com isso, eu fiz seguro de vida, né? Já começa ali a querer me planejar. Na verdade, você não tem medo da morte, você tem medo de deixar seu filho. Isso. Né? Porque você não se preocupava com a morte. Mas agora eu me preocupo em deixar meu filho desamparado. Então, deixa eu fazer um seguro de vida para o meu filho ter dinheiro. Ó, a terapia acontecendo aqui. Eu não consigo desligar ela. A psicóloga sempre... Mas é justamente isso. É o medo... Não é a minha morte, é de eu faltar. É muito como você fala, a pessoa falar isso. Você tem medo de morrer? Não tenho medo de morrer. É outra pergunta, né? E de vir a faltar. Né? Aí eu posso me preocupar com isso, né? Principalmente se eu tenho filhos pequenos, é muito mais comum eu pensar. E às vezes eu penso nisso também. Nossa, se eu morrer hoje, minha filha não casou ainda, né? Como será para ela não casar? Será eu que estou sentindo falta de não participar do casamento dela? Ou estou com medo dela não estar presente no casamento, né? Então, às vezes eu tenho muito mais preocupação com o filho, do como ele vai sobreviver. Nossa, ele vai conseguir se virar sozinho, do que realmente pensar na minha morte. Inclusive, isso é uma das questões, né, nesse trabalho que eu faço com 50 a mais, que muitas mulheres começam, quando ela vê que os filhos, por exemplo, já estão encaminhados, já estão casados, já têm filhos, não sei o quê, e ela acha que começou a perder a função, talvez ela já não se preocupe mais tanto com isso. E se ela não tem aquela coisa, ainda tenho tempo de sonhar, de fazer projetos, né? Aquilo que eu falei, tem 50 e poucos anos, corre que ainda dá tempo. E se ela começar a achar, não, já acabou, já fiz tudo que tinha que fazer, ela começa a desejar realmente a própria morte. Ela começa a abandonar os sonhos, ela vai morrendo em vida. Porque ela não tem mais o propósito, né? E, inclusive, eu brinco muito disso, né? Quando a gente faz trabalhar a questão do ninho vazio,
Que eu falo para elas, adota outro filho. Elas regalam os olhos assim, não, é a sua criança interior. Vai resgatar aqueles sonhos do passado, que porque você foi mãe cedo, porque você teve que trabalhar, porque você teve que não sei o quê, não deu tempo de realizar. É o momento. Mas, às vezes, também a culpa que vem entrar lá da mãe, né? Nós já estamos mudando para o papel de... né? o tema para a maternidade, né? Mas, às vezes, ela... Não, eu não posso realizar meus sonhos. Eu estou aqui para realizar os sonhos dos filhos. Então, ela continua vivendo o resto da vida dela para ajudar os filhos a realizar os sonhos. Então, eu vou cuidar dos filhos dos meus filhos, meus netos, para que meu filho possa construir uma carreira dele. Ela continua não vivendo a dela para viver em função dos filhos. E ainda aproveitando falar de maternidade, né? A gente não consegue desapegar desse tema, mas depois que a gente vira mãe, a gente fica mais noiada, costumo dizer assim. E aí o direito, ele traz dentro do testamento a possibilidade de, na falta dos pais, já estar nomeado um tutor para aquela criança, né? E poucas pessoas também sabem disso, e eu não sei se isso é bom ou ruim. Claro que a gente está falando aqui do nosso medo de faltar, né? Então, poucas pessoas sabem que pode ser sim nomeado, porque às vezes, hoje em dia, a gente tem modelo de famílias pequenas, né? E muitas vezes não tem nenhum outro parente ali, e a pessoa tem aquela preocupação, mas e se os dois, né, pai e mãe, ou enfim, falecer ali no mesmo momento, com quem que vai ficar aquela criança, né? Então, isso pode ser nomeado em testamento. Claro que se a pessoa que está lá como tutor nomeada, não quiser, não aceitar, ela não vai ser obrigada, mas se ela preencher uma série de requisitos legais, né, ela pode sim ser o cuidador daquela criança depois da partida desses pais. E outra questão que eu queria colocar também é que dentro do direito, os pais, eles não podem ter um filho preferido. Então, assim, eu não posso deixar toda a minha herança para um filho só. O direito, ele proíbe isso. Eu posso até dispor de 50% em testamento e deixar para alguém. Mas aqueles outros 50% tem que ser dividido, tudo certinho, tá? E o direito aqui, ele não vai diferir o que é filho biológico do que é o filho adotado, por exemplo, né? Que a gente tem muito esse princípio da afetividade que traz. Então, se eu declaro como filho, não precisa ter vínculo de sangue nenhum. Isso já faz um tempo, né, que a nossa doutrina traz. E então não pode ter um filho preferido. Mas dentro das famílias, da realidade das famílias, isso pode acontecer? Dentro do seu consultório ali, o que você percebe? Existe essa queixa do filho preferido? Os filhos com certeza vão dizer, minha mãe tem o irmão preferido, né? De novo, né, tem vários contextos envolvidos, né? Tem famílias em que os pais vão valorizar, por exemplo, o filho mais bem-sucedido. Que o valor, ele reconhece o valor da pessoa pelo valor, por exemplo, financeiro. Então, alguns clientes vêm falando, minha mãe gosta mais do meu irmão porque ele é o bem-sucedido, é o que tem mais dinheiro, é o que leva ela para viajar, é o que ele banca, que é não sei o quê. Só que essa é a visão do filho. Ele acha que o outro irmão tem um valor maior porque ele tem uma maior renda. Pode ser que eu vá lá confrontar essa mãe e ela vai dizer que não, na verdade, não é bem por isso. É que esse filho é o mais amoroso. É o que sempre ela teve um maior relacionamento, uma maior identidade e que, por coincidência, ele é a pessoa que tem uma maior renda. Então, assim, não dá para dizer é A ou B. Tem algumas nuances, tem os pontos de vista. E existem situações, principalmente se a gente for pensar em mães narcisistas, a gente vai saber que existe esse tipo de questão. Tem o filho dourado, onde ela, né, enaltece e ela acaba com os outros, né? Agora, eu acho que tem muito mais, assim, aquele filho que eu tenho uma identificação maior. Né? Então, às vezes os filhos, a mãe gosta mais de fulano, beltrano, ciclano, né? Aí eu me boto no papel de mãe, tenho 2 filhos, calma aí, mas os 2 filhos também me tratam da mesma forma? Né? Será que é só a mãe que tem que tratar os filhos todos iguais? E os filhos? Será que os filhos tratam as mães, a mesma mãe igual? Né? Tem personalidade, tem uma série de questões. Então, assim, existe porque, assim, temos a cultura nacional e tem a cultura familiar. Então, se na minha cultura familiar é valorizado aquele que tem uma maior questão financeira, então isso pode ser um critério. É mais valorizado a relação, né, sentimentos, de valorização pessoal, de quanto mais convive, isso pode ser determinante para eu escolher para que neto que eu vou dar a joia mais cara. É aquela neta que nunca me abandonou, que sempre vinha me visitar nos fins de semana, que estava sempre ligando para saber se eu estava bem, e eu possa decidir que para ela eu vou dar. A outra neta
Só vinha no dia do aniversário dela porque ela queria ganhar o presente. Eu posso identificar o comportamento da outra que não vinha me visitar dessa forma. Pode ser que não seja. A neta só é uma neta muito ocupada, que tem que viver a vida dela e não encaixa na rotina dela ficar perguntando pela avó. Né? Então, assim, sempre tem os dois lados da história para decidir, é preferido ou não é. Né? Vamos olhar o contexto, vamos olhar os dois lados. Sim, e dentro do direito mesmo existe juristas que divergem, assim, dessa ideia de que você é obrigado a deixar 50%, né, para a família que está disposta ali. Então, metade vai ficar para a viúva, dependendo do regime de bens do casamento ali. Mas existe essa questão do porquê que eu sou obrigado a deixar, né, para o meu filho. Por quê, né? Uhum. Então, isso também é bem discutido e a gente tem que caminhar de acordo com a sociedade, né? Porque hoje, por exemplo, independente do regime de bens, do casamento, mesmo se for... Isso as pessoas não sabem, assim. Mesmo se o seu regime for de separação total de bens, o seu viúvo, a sua viúva vai herdar. Vai ser o seu herdeiro. Porque as pessoas confundem com o regime de casamento no divórcio. Então, na separação de bens no divórcio, né? O que é seu, o que é meu. Mas na sucessão, não. Então, você casou em regime de separação de bens e, mesmo assim, o seu cônjuge, ele vai ser herdeiro. Né? E hoje se existe essa discussão, mas e se eu não quiser deixar? Né? Às vezes, hoje em dia, as pessoas se casam mais velhas, né? Então, já tem ali já está maduro, né? Já tem um planejamento sucessório que ela quer seguir. Cada um, às vezes, já conquistou as coisas, né? Separado. Por que eu sou obrigado a deixar aquele bem para o meu companheiro se eu já escolhi um regime de separação de bens? Então, hoje a gente discute muito essa questão também para que as pessoas tenham essa livre autonomia de escolher para quem vai deixar. E a gente está conversando aqui no âmbito familiar, relação pai e filhos, e agora eu vou inverter um pouquinho a visão, da visão dos filhos. Então, infelizmente, a gente tem uma cultura aqui no Brasil, que é o que eu vejo muito dentro do escritório, que é aquele filho que ele fica sozinho cuidando dos pais idosos. Né? Então, às vezes, os pais têm ali 10 filhos, e você vai ver sempre a figura de um que fica cuidando. Né? E aquela pessoa, ela tá numa aflição, né, de tá cuidando sozinha daquele pai, daquela mãe que tá, às vezes, com uma doença grave. E o que a gente vê depois do falecimento? Que todos querem a herança. Todos querem. E aí, essa figura, às vezes, né, depois que passou um pouco o luto, vem até mim e fala, mas, doutora, só eu que cuidei, só eu estava lá, agora saiu gente do buraco para querer também os bens. O direito não protege isso? Então, assim, o que a gente tem dentro do direito para proteger isso é que o filho que abandona o pai com uma doença grave, por exemplo, ele pode ser, sim, excluído da herança, só que em testamento. Então, tem que ter esse planejamento antes. E o que eu queria saber, no meio, né, da nossa sociedade, por que geralmente sobra para um filho os cuidados, né? Falando assim, sobra, né? Até uma palavra pejorativa. Mas a gente precisa entender que essa pessoa, ela tá ali nos cuidados, que existe uma carga. Por que sempre sobra para um? Essa é uma das demandas desse grupo que eu trabalho, 5 em Donas, né? Porque qual é o perfil maior perfil de quem é esse cuidador? São mulheres, né? Então, assim, se é um filho, né, que resolveu assumir, geralmente é a esposa dele que vai cuidar. Porque se existe culturalmente que quem é o papel de cuidador na sociedade é a mulher. Então, geralmente são as mulheres. E aí, cada família vai decidir por alguns critérios. Um pode ser afinidade. Então, eu era a pessoa mais próxima da minha mãe. Então, eu faço questão de que a minha mãe eu vou cuidar. Porque eu acho que a minha irmã, meu irmão não vão cuidar tão bem. Então, pode ser uma escolha própria. Pode ser aquela escolha assim, olha, tá todo mundo trabalhando, você é a única que não trabalha. Então, você que vai ser a cuidar, você que vai fazer. Aí, geralmente, no começo, muitos falam, a gente vai ajudar. Né? Às vezes, começa assim, a gente vai ajudar. Só que não é uma carga fácil cuidar de um idoso. Né? Lógico que cada idoso envelhece de um jeito e cada idoso tem uma necessidade. Mas, no geral, a pessoa que fica como cuidadora, realmente ela sofre muito. Né? Ela adoece. Não é incomum as minhas clientes chegarem muito mais doentes do que os seus cuidados. Né? O pai e a mãe, então, muito bem. Eu vivo falando para você tomar cuidado, porque quem vai primeiro é você, se você continuar nessa vibe.
Só que é quase humanamente impossível para elas se cuidarem, porque ela não tem com quem dividir. Realmente ela não tem. Se ela pede, não tenho, eu estou trabalhando, eu não sei o quê, eu não tenho dinheiro, sempre vai ter uma justificativa, porque não existe esse compromisso, né? Então, essa pessoa, às vezes, nem tem tempo realmente para marcar uma consulta, né? Para fazer uma terapia. Ela não tem tempo, né? Ou não tem tempo real, né? De horas, ou ela não tem dinheiro, porque existe uma demanda financeira nos cuidados de um idoso, né? Então, assim, não é incomum que aquele que está cuidando do idoso ainda sofra a pressão familiar dos outros, que, tipo assim, está gastando dinheiro nele. Né? Alguns clientes, né, meu, familiar, a gente já viu muito disso, né? Ainda fica, além de estar com a demanda do cuidado, ainda fica com a demanda do pessoal cobrando dele se está gastando dinheiro. Porque ele não vive ali o dia a dia para saber quanto custa se usa uma fralda, quanto que é uma fralda, quanto que é a medicação, né? Quanto que é as coisas que precisa, né? Que a pessoa necessita. Não, está gastando a pensão, está gastando não sei o quê, né? Então, fica muita gente que já está preocupado com os bens antes do idoso ir embora. Então, essa pessoa que está como cuidadora ainda sofre essa pressão. Então, assim, por que só uma pessoa? Eu vou atrelar duas questões. Uma é a cultural, então, geralmente é a mulher, né? Às vezes é só o único filho, né? E às vezes tem a questão financeira. Então, você tem mais condição. É o único é aquele filho que, de repente, é o que tinha mais condição. Então, ele tem condição de cuidador, ou tem uma casa que tem espaço para acolher esse idoso. Então, cada família vai escolher um critério. Agora, eu entendo que não tem ajuda porque não é fácil. E uma vez que a pessoa ela acolhe, é muito difícil para ela vem aqui, vem me ajudar. As pessoas não vêm. Então, quando a gente vê essas cenas na internet, né, que a pessoa fica horrorizada, o filho botou o pai na porta da casa do outro filho e largou, botou na rua, e aí cai matando. Lógico que é horror, né? Lógico que é triste de ver o coitado do idoso ali naquela condição. Mas você não sabe a pressão que aquele que estava como cuidar, quanto tempo ele está pedindo para esse outro irmão assumir. E não tem. Então, às vezes, no desespero desse outro filho também, ele acaba tomando uma medida desesperada como essa, né? A gente tem culturalmente uma visão muito distorcida também de lares, de idosos. Então, é aquele filho que não vai ajudar, que não vai ajudar o cuidador, mas também ele é totalmente contra colocar numa instituição. E ele nem quer ajudar financeiramente para colocar. Né? Então, assim, tem muitas nuances. É um vespeiro. Assim, até eu fiz um post há um tempo atrás numa dessas mídias sociais, que até hoje, tem meses, ela está bombando, porque eu botei muito isso, né? Romantizam o ato de romantizar o cuidado de um idoso é cruel com aquele que é o cuidador. Porque, em nome do amor, você tem que aguentar. Em nome do amor, você não pode falar isso. Você não pode falar que você está cansada. Não pode falar que é difícil. Ele cuidou de você a vida inteira. E aí você vai ver nos comentários, só vai reforçando isso que eu tô te falando. Então, aquele que está cuidando, ele entende o que eu quis dizer com aquele post. Aqueles que geralmente não estão é porque não vivenciaram isso. Ou aquele que ele cuidou não teve uma demanda tão grande. Então, é um tema vespeiro, que eu sabia que quando eu fosse fazer aquele post, ele ia gerar uma movimentação, e virou mais do que eu imaginei. E você falou, assim, de um recorte que, às vezes, né, as pessoas falam, mas ele cuidou de você, como que você não quer cuidar dele agora? E quando não cuidou? E quando foi ali aquele pai, aquela mãe que não teve esse afeto? E hoje, pela legislação, o filho é obrigado, né, a prestar alimentos ali para o pai, a cuidar do pai. E dentro do direito de família se exige até um certo afeto, né? Então, é como se a lei obrigasse, dentro do seio familiar, as pessoas a se gostassem. E assim, se funcionasse, era bom, né? Porque a teoria é ótima. A teoria é ótima, se amem, né? Tenham afeto, senão isso pode ser cobrado até judicialmente. Mas na prática não é o que se vê. Então, a gente tem, na realidade, alguns pais que não cuidaram dos seus filhos, não demonstraram afeto e que hoje querem cobrar isso também, né? E como que esse filho ele pode separar isso, essa obrigação de lei que deriva da Constituição Federal, de que ele tem sim que cuidar daquele pai, né? No sentido alimentar. Como separar isso? É difícil, acho quase impossível, né? Ele pode até se sentir por lei, por obrigação, ele vai lá e financia, né? Ele pode ser assim, por lei ele vai lá visitar, mas o afeto vai ser muito difícil, né? E isso é muito particular.
eu posso entender como a minha oportunidade. Aí vai de novo os valores pessoal, né? A questão filosofia, né? A honrar pai e mãe. Então, tem toda uma cultura. Se isso é um valor muito forte para mim, eu posso entender essa situação como uma oportunidade de resgatar aquele pai ou mãe que me abandonou. Então, você vai ver pessoas... Eu vejo muito esse relato. Ele me abandonou. Eu fui aquele filho que ele mais culpou. Foi o filho que ele mais fez não sei o quê. E eu aqui estou cuidando. Mas por quê? Porque essa pessoa, na verdade, está vendo ali como uma oportunidade de ter aquilo que ela não vivenciou na infância. Então, ela pode enxergar isso como uma oportunidade. Outros podem enxergar com mais um castigo, mais uma punição. Ele já me abandonou e agora ele está me obrigando a ficar com ele. Né? Ela vai enxergar isso como um castigo. Então, se ela enxergar dessa forma, realmente ela não vai conseguir separar. Então, vai muito... Na verdade, não é nessa questão, em todas as questões. Não é o que acontece com a gente. Não é o episódio, a situação. É como eu enxergo. Então, um pai que me abandonou e vem cobrar os cuidados, eu posso enxergar como oportunidade finalmente ter uma relação com meu pai, ou eu posso entender como mais uma punição e eu vou ficar com mais raiva dele ainda. E pelo que você vê na prática, existe essa possibilidade de mudança? Então, a pessoa, ao envelhecer, ela mudar um pouco essa postura? Era um pai que era arrogante, autoritário, e aí a pessoa vai envelhecendo e pode ser que ainda consiga se conectar com os filhos depois desse momento que está precisando de mais cuidados? É muito pessoal, muito individual. Pode ter pessoas que consigam, com essa situação, se redimir, repensar, refletir. Às vezes ela pode só mudar a atitude porque ela sabe que ela precisa daquele cuidado, então ela pode até que dentro dela não acha, mas ela vê que ela precisa mudar o ato para poder ter aquele cuidado. E vai ter aquele que não vai mudar. A gente tem muito essa visão de porque ficou velhinho, ficou bonzinho. Não é assim, né? Bandido, estuprador, homicida, pedófilo, não sei o quê, né? Envelhece. Mãe narcisista envelhece. Nem porque ficou velho que automaticamente vai mudar. É muito mais uma questão pessoal. Como qualquer ser humano, né? Eu falo, eu escolhi essa profissão porque eu amo o ser humano. E amo, sobretudo, a capacidade que ele tem de se transformar. Então, assim, eu nunca acho, por mais difícil a situação, que não possa. Mas vai depender muito do desejo dessa pessoa. Se eu quero que você mude, não vai acontecer. Né? Mas se eu quero mudar, eu tenho maior chance. Né? Não é fácil, né? Haja visto quando a gente quer mudar um hábito. Como é difícil mudar um hábito. Vou parar de tomar café, vou acordar mais cedo, vou fazer atividade física. Eu quero, eu decidi. E mesmo assim é difícil, né? Agora, eu querer que o outro mude é impossível. Né? Então, eu sempre falo, nunca vou dizer não dá. Sempre há possibilidade, mas é muito individual. Pode ser daquela pessoa, ela pode entender, nossa, de repente ela, né, mudou a filosofia de vida, entrou, né, em uma religião, ela começou a entender, falou, nossa, então é a minha oportunidade de me redimir. E ela pode querer mudar. Certo. E pra gente encerrar, assim, né? Passou rápido, né? Uma pena, passou super rápido. Pra gente encerrar de uma forma, assim, mais leve, trazendo aquela reflexão da gente pensar na nossa morte, mas trazer essa reflexão para nossa vida, né? Como que se a gente estivesse vivendo os últimos momentos da nossa vida, como que a gente poderia viver bem? Queria que você falasse um pouco disso, inclusive para essas pessoas que você comentou que às vezes acham que ainda não dá tempo de realizar sonhos. Então, sempre há tempo, né? Sempre, né? Tempo eu falo que é questão de prioridade. Se eu não sou uma prioridade na minha vida, nunca vai ter tempo. Né? Tempo, eu só gasto o meu tempo, que é um valor, um bem, valor que a gente tem, com aquilo que eu acho importante. Então, eu tenho tempo para cuidar do meu neto, mas eu não tenho tempo para ir para uma academia. Por quê? Porque para mim é prioridade cuidar do meu neto. O tempo é o mesmo. 24 horas é a mesma. Cada um usa com aquilo que é a sua prioridade. Então, muitas vezes tem que voltar para essa situação, assim, eu entender que agora é a minha vez. Só que tem pessoas que têm dificuldade de entender isso. E é isso que eu trabalho muito nesse trabalho com essas mulheres. Ela entender que agora é o momento, né? Entender que a morte é uma questão, parte por muitas questões que a gente falou, cultural e tudo mais. Mas tem gente que morreu antes de morrer. Quando eu desisti dos meus sonhos, é como se eu tivesse deixado de morrer, eu tivesse morrido. Eu não estou mais vivendo, eu estou existindo. Né? Viver é estar realizando sonhos.
né? Eu falo que a diferença do envelhecer e ficar velho é justamente disso. O envelhecer, ele está sempre se preenchendo de coisas novas. Ele está vivendo, ele está em busca de coisas, ele está realizando sonhos, o ficar velho parou, não tem mais nada para mim. E aí ele fica vivendo só de passado. Então, eu brinco até com a analogia de um antiquário versus uma galeria de arte. Numa galeria de arte, ela tem coisas antigas, mas ela está sempre trazendo coisas novas. O antiquário está sempre só vem buscando coisa velha, não tem coisa nova no antiquário. Então, assim, se eu estou vivendo de passado, se eu só estou vivendo as minhas memórias do passado, é porque eu estou ficando velho. E isso é morrer precocemente. Agora, se eu ainda, né, estou com 50, 60, 70, mas eu ainda tenho sonhos, ainda tenho projetos, por pequenos que seja, eu estou vivo. E essa é a grande diferença, né? Mas precisa ter uma predisposição a mudar isso. Sim, com certeza. Aproveita a oportunidade para deixar suas redes. Opa. Então, você vai me encontrar no Instagram como Cinquendonas. Por quê, né? Cinquendonas, justamente por isso. A partir dos 50 anos, você se torna dona da sua vida, né? Por uma fase da vida, a gente tinha que seguir as regras das mães, do pai, depois a gente segue a regra do marido, aí a gente segue a vida pelos filhos, e agora é o momento de eu ser dona da minha vida, né? Então, é Cinquendonas. Em algumas outras redes, como o TikTok, por exemplo, você vai encontrar como Vânia Elmi. Tá certo, obrigada, Vânia. Eu que agradeço a oportunidade. Foi ótimo. E obrigada a você também que ficou com a gente até aqui, até o final. Um beijo, até o próximo episódio. Até.